Depois da festança da semana passada, nós voltamos aos Salmos. Então, abra a sua Bíblia no Salmo 6. Você que nos visita, nós estamos pregando de manhã 1 Pedro e à noite selecionamos alguns salmos para pregar. Hoje, Salmo 6. É um dos salmos bem conhecidos, né? Só que não. E isso faz ele ser mais precioso. Pelo menos para mim. Salmo 6 diz assim: ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, ouve a nossa oração quando te pedimos iluminação para entendermos a tua santa palavra. Na confiança de que o teu Espírito que inspirou o rei Davi a escrever esse salmo belíssimo, ilumine o nosso coração e transforme a nossa vida por meio desse mesmo salmo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das piores sensações da vida de um jovem é quando ele percebe que está encrencado com seus pais por ter aprontado algo. Com o pai, então, mães, não é porque é o dia de vocês hoje não, mas vocês são mais misericordiosos. Geralmente. Alguns pais ficaram assim, olhando, meio de... Mas com o pai, até hoje eu me lembro daquela voz que vinha da suíte principal: Marcel, venha cá. Quando era criança eu já sabia, era vara ou derivados. É duro perceber que você desobedeceu ao seu pai e que ele tem razão de te disciplinar. Ele tem razão porque ele está desapontado contigo, você desobedeceu, ele vai te disciplinar. Comigo não aconteceu, mas já aconteceu com um amigo meu, dele pegar o carro do pai dele escondido. Ele não tinha carteira, adolescente, pegou o carro escondido e ele bateu feio no muro. Graças a Deus ele se feriu pouco, mas o carro foi para o beleléu. Perda total no carro. E para quem ele liga para avisar o que ele tinha feito? Para o pai. E ele ficou lá esperando o que o pai dele ia fazer com ele, e nesse tempo ele só pensava: o meu pai vai me matar. Não tem jeito. Eu escapei desse acidente terrível aqui, mas dele eu não escapo. Não escapo, não tem jeito. E aí, quando o pai dele chegou, a primeira coisa que ele fez foi ir até o pai dele e clamar por misericórdia antes que o pai visse o que ele tinha feito. Porque ele sabia, meu pai vai ficar irado comigo. E Davi estava numa situação parecida nesse salmo. Davi não diz o que ele aprontou, mas a sensação que ele tinha é que ele estava encrencado com Deus por ter feito alguma coisa, por ter pecado, por ter aprontado. E o pior, a sensação de Davi é que ele estava sendo já disciplinado por Deus. Que Deus já com ira estava pesando a mão sobre ele e que Deus literalmente o mataria. Então, Davi fez como meu amigo, ele clamou ao Pai por misericórdia. E hoje nós veremos o que o Pai faz com os seus filhos que clamam por misericórdia a Ele.
Em resumo, queridos, hoje nós veremos que o Senhor nos ouve quando clamamos no sofrimento. O Senhor nos ouve quando clamamos no sofrimento. Vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que no sofrimento nós podemos clamar ao Senhor na certeza do seu amor por nós. Nós retomamos hoje o estudo dos Salmos e vale a pena lembrar que, embora os Salmos eles sejam compilados num único livro, eles não seguem uma cronologia. Eles não são agrupados por argumentos ou por sequência histórica, como a maioria dos livros da Bíblia é. Cada salmo ele é independente dos outros salmos. Cada salmo ele tem um contexto próprio em que ele foi composto. E depois eles foram compilados em livros. Se você olhar aí na sua Bíblia, na parte de cima do salmo, antes do número mesmo, tem o título do salmo. O pouco de contexto que a gente pode extrair de um salmo para tentar entender quem escreveu o salmo, ou em que situação ele foi composto, ou para que ele foi escrito, se tiver, vai ter aí, vai aparecer aí, no título. E nem todos têm esse título, mas esse, graças a Deus, tem. O contexto para a gente entender como ele foi escrito. O Salmo 6 ele foi escrito pelo rei Davi, para ser entoado pelo mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, provavelmente uma harpa. Era para ser cantado com harpa. E Davi, quando ele escreve o Salmo 6, ele estava muito doente, ele estava imensamente deprimido com essa situação da doença dele. E aí ele clama ao Senhor por misericórdia. Veja de novo o verso 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi estava em condições físicas e emocionais muito, muito ruins. Isso levou Davi a pensar que ele estava sendo disciplinado por Deus. Ao longo da história, muitos consideraram esse salmo, o Salmo 6, como um pedido de perdão de Davi a Deus. Um pedido de perdão pelos seus pecados, como, por exemplo, são os salmos mais conhecidos, 32, 51, que Davi confessa seus pecados. Mas a verdade é que, ao contrário desses outros 2 salmos, esse salmo aqui, no Salmo 6, Davi não deixa claro que ele pecou. E ele nem pede perdão a Deus pela sua iniquidade, você viu? Mas ele pede a Deus que não o repreenda na sua ira, que ele não o castigue no seu furor, porque a sensação que Davi estava tendo nesse momento é que ele estava sendo castigado por Deus. Que Deus estava disciplinando por algum pecado. Lembra do livro de Jó que a gente acabou de estudar? Tanto ele quanto os seus amigos da onça, eles achavam que Deus estava punindo Jó por causa de algum pecado. Jó ele queria saber que pecado era esse, porque ele não lembrava de nenhum pecado que justificasse, um pecado que ele não tivesse confessado, um pecado que ele não tivesse oferecido sacrifício que justificasse tamanha punição de Deus. E os amigos de Jó, eles tinham certeza que ele estava escondendo o pecado. E Davi aqui ele sentiu o mesmo. Bom, para eu estar sofrendo assim, desse jeito, só pode ser Deus pesando a mão sobre mim, por alguma coisa que eu fiz. A gente se sente assim também, né? Tem dias que acontece algo tão ruim, mas tão ruim, ou tem dias que as situações adversas elas perduram e vêm uma atrás da outra, que a gente começa a pensar se o Senhor está disciplinando a gente por alguma coisa que a gente fez. E a gente começa a avaliar a nossa vida e pensar, será que eu estou em pecado? E a única oração que a gente consegue fazer nesses momentos é, Senhor, não me repreenda na tua ira. Por favor, com ira não. E tamanho foi o sofrimento do rei Davi nessa situação, que tanto o seu corpo como a sua alma estavam profundamente abalados. Veja os versos 2 e 3, ele fala do corpo debilitado, ossos abalados e da alma profundamente perturbada. Davi ele parece ter adoecido de maneira grave aí.
O verso 5 sugere que adoeceu até a ponto de morte. Ele estava à beira da morte e ele clama ao Senhor que o cure dessa situação, porque os seus ossos estavam abalados. E Davi usa aqui ossos abalados, mas se a gente fosse traduzir literalmente, seria ossos aterrorizados, tremendo de medo. Ele estava descrevendo como o seu corpo estava debilitado. Imagine as dores que Davi enfrentava nesse momento. Mas isso era só um reflexo de onde doía mais, na alma. Davi diz: a minha alma está profundamente perturbada. E ele usa a mesma palavra de ossos abalados em alma profundamente perturbada. Davi estava aterrorizado, com a mão de Deus pesando sobre ele. Ele estava aterrorizado no seu corpo e na sua alma, pensando que a mão de Deus estava pesando em ira sobre ele. E o sofrimento dele parecia não ter fim. Por isso que ele clama: até quando, Senhor? Até quando? Até quando vai durar esse sofrimento? Veja o tamanho da dor de Davi no verso 6. Eu estou cansado de gemer. Eu estou cansado. Davi gemia tanto no seu corpo como na sua alma. Ele estava exausto. Todas as noites ele diz que inundava a sua cama de tanto chorar. Tamanho era o seu sofrimento. E quem já passou a noite em claro por dor no corpo ou na alma sabe o que ele está falando. É ruim. É horrível, é difícil. E Davi estava na dor das lágrimas, da escuridão, noite após noite, noite após noite. E para piorar tudo, ainda tinha adversários agindo contra ele, falando contra ele. Imagina a boca dos inimigos de Davi para ele. Ué, mas ele não é ungido do Senhor? Ele não foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel? E por que Deus está pesando a mão sobre ele, então? Davi é uma farsa. Ninguém está vendo? É uma farsa. Olha só. Se ele fosse ungido de Deus mesmo, ele não estaria passando por isso, não. Ou então Davi está pecando escondido, mas Deus a gente não vê. Ou Davi, a gente não vê, mas Deus vê o que você está fazendo. Imagina dia após dia Davi sofrendo, Davi sendo zombado. Davi chorando. E ele chorava com o que os seus adversários diziam. Chorava tanto que ele disse que os seus olhos ficaram fracos. A sua aparência até envelheceu. Já viu alguém que parece ter envelhecido 10 anos em um? Ou ter sofrido muito? Acontece, né? Era isso que ele estava passando. Davi estava profundamente doente, deprimido, pensando que Deus estava castigando. Mas Davi orou. Davi orou ao Senhor. Davi não ficou inerte, ele não ficou tentando adivinhar o que Deus estava fazendo com ele. Davi foi atrás do único que podia ajudá-lo de verdade. Ele foi falar com Deus. Mais do que isso, Davi, nessa oração, ele se lembrou de quem era o seu Deus. Você viu como Davi chama Deus em toda a oração? 10 versículos, dos 10 ele chama 8 vezes o Senhor pelo nome Yahvé. Yahvé, o nome pactual de Deus. Davi sabia que ele estava em aliança com Deus, com o Eu Sou. O Deus que não muda, o Deus que o escolheu para se relacionar com ele, o Deus que o escolheu para liderar o seu povo. E é por isso que ele clama desde o início. A primeira palavra da oração dele é: Senhor, Yahvé, não me repreendas na tua ira. Davi sabia que Deus disciplina o seu povo quando ele peca. Mas ele sabia que Deus é Yahvé, um Deus que é tardio em irar-se. Depois, no verso 2, ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, ou seja gracioso comigo, porque eu sou fraco. Outra tradução, uma tradução melhor seria: eu sou fraco. Davi sabia que ele era pecador, ele sabia que ele era carente da graça de Deus e que o Senhor é compassivo e misericordioso.
E depois, no verso 4, ele diz: volta, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Ele tinha a sensação de que Deus estava longe dele. E ele clama ao Senhor: volta, volta para perto de mim, Senhor. Ele clama para que a sua alma fosse liberta daquele sofrimento. Ele clama para que ele fosse salvo, mas não porque ele merecesse, não porque ele quisesse provar sua inocência, mas pela graça de Deus. E sabe que palavra é essa, graça aí? Hesed. É o amor pactual de Deus. É como se ele dissesse: salva-me, Yahvé, porque o Senhor escolheu me amar. Eu não merecia, não. Eu nunca mereci. Mas o Senhor escolheu me amar mesmo assim. É por quem tu és, pelo teu amor por mim, que eu te peço: salva-me, Senhor. E no verso 5 ele vai além, quando ele diz: porque na morte não há recordação de ti. Quem te dará louvor na sepultura? E Davi não está dizendo aqui que os mortos não perdem a memória e não louvam ao Senhor, como muitos interpretam mal esse verso. Basta ver o resto da Escritura para a gente entender que os mortos, eles se lembram sim do que eles fizeram em vida. As almas dos crentes louvam ao Senhor sim, esperando pelo dia da ressurreição, que os seus corpos vão se juntar a elas. Em Apocalipse 6:10, por exemplo, as almas dos santos, daqueles que foram mortos por testemunhar a palavra, elas fazem os dois juntos, louvam ao Senhor e rememoram a sua vida, quando eles dizem: até quando, ó soberano Senhor, até quando? Santo e verdadeiro, o Senhor não julga, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles lembram que eles foram mortos, e eles clamam ao soberano Senhor, exaltando o nosso Deus. Davi está falando, na verdade, de uma perspectiva dessa vida. Quando ele diz que não há recordação de Deus na morte, a palavra recordação aqui que ele usa não é meramente se lembrar de algo. O sentido dela tem a ver com lembrar os outros de algo, lembrar outras pessoas de algo. Um corpo morto não relembra aos outros quem é Deus, as grandes coisas que ele fez. Ele não fala, ele fica lá parado. Muito menos esse morto ele louva ao Senhor. A sua boca não dá glória a Deus, como Davi fala, não louva ao Senhor, porque a sua alma já foi. Da perspectiva humana, é isso que acontece. E Davi, ele queria louvar o Senhor pelos seus grandes feitos, ele queria anunciar aos outros isso também, mas se ele morresse, ele não poderia fazer mais aqui. Ele não poderia mais fazer diante do seu povo, do povo de Israel, o povo que Deus tinha colocado ele para liderar. No final das contas, Davi entende quem ele é, quem Deus é e qual a sua relação com o Senhor. Davi era fraco, Davi era pecador. Ele podia até mesmo estar merecendo a ira de Deus aqui. Mas ele sabia que o Senhor é compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Ele é Yahvé. O Deus que fez um pacto de amor com Davi, o Deus que fez um pacto de amor com Israel, um Deus que fez um pacto de amor conosco, unicamente pela sua graça. Talvez, querido, querida, você que está aqui, esteja sofrendo muito também. Você está fraco. A sua alma e o seu corpo estão profundamente abalados. A dor é tão grande que no íntimo você não para de gemer. E quando dá, você bota para fora mesmo. Os seus olhos mostram noites em claro, chorando sem parar. É uma doença crônica, incurável. É um querido que se foi, família com problemas, pressão do trabalho, falta de dinheiro, tantas coisas que nos afligem nesse mundo. E tudo que a gente pensa é: até quando, Senhor? Até quando? E para piorar, os seus inimigos, os meus inimigos, que são a nossa própria carne, o diabo e o mundo, ficam dizendo nos nossos ouvidos: cadê seu Deus agora? Cadê?
Meu irmão, minha irmã, a certeza de Davi é a mesma certeza que nós podemos ter. O Senhor nos ama. O Senhor te escolheu para estar em uma aliança eterna com Ele. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o verbo é Deus prova, presente. É no presente. Deus prova todos os dias. A cruz de Cristo é a prova do amor de Deus por mim e por você todos os dias, inclusive naqueles que são ruins, escuros, difíceis. Pode ser que Deus esteja te disciplinando mesmo. Se você estiver em pecado. Mas o Senhor só disciplina aquele quem ama. Ao filho a quem Ele ama. O Senhor disciplina aquele que Ele quer que volte, que se arrependa, que volte para Ele. Mas pode ser que não, pode ser que você esteja se sentindo em disciplina como Davi. Não confie no seu coração. Confie no Senhor. Confie na palavra do Senhor. É com base em quem Deus é, na aliança de amor que Ele tem com você, que você pode orar a Ele, como Davi fez. Derrame o seu coração diante do Senhor. Diga o que dói. Entregue as suas aflições ao Senhor. Clame por misericórdia. E tenha certeza daquilo que nós vamos ver no nosso segundo ponto. No sofrimento nós podemos confiar que o Senhor ouve o nosso clamor e cuidará de nós. Vamos ler os versos 8 a 10? Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. A partir do verso 8, há uma mudança drástica no Salmo, você viu? De uma súplica de lamento, Davi começa a fazer declarações confiantes de vitória. Também pudera, o Senhor ouviu a sua oração. A gente não sabe o que aconteceu com Davi para que ele tivesse essa certeza. Talvez algum profeta tenha ido até ele com a palavra do Senhor, dizendo, olha, Davi, o Senhor ouviu sua oração e você vai ser curado. Não aconteceu isso com o rei Ezequias? Tempos depois, quando o profeta Isaías vai até ele, o Senhor vai te dar mais 15 anos de vida. Talvez tenha acontecido isso com Davi. Ou talvez Davi tenha sido curado de maneira miraculosa por Deus. Assim que ele acabou de orar, parou de doer. Ele voltou ao seu vigor. Ou talvez nada tenha mudado na situação de Davi. Nada tenha mudado. Pelo menos não do lado de fora. Ele continuava doente. Ele continuava com dores, com seu corpo desfalecendo. Mas a mudança aconteceu do lado de dentro. O Senhor trouxe paz ao seu coração. Enquanto ele orava, ele relembrava a si mesmo quem o Senhor era e o relacionamento de amor que ele tinha com Deus. Seja lá o que for que aconteceu, a mudança que ele precisava aconteceu com ele. Davi passou a confiar no Senhor. E ele afirma confiantemente que o Senhor tinha ouvido o seu clamor. Veja que ele fala 3 vezes para os seus adversários: o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E Davi responde aos adversários que o ridicularizavam: apartem-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade, apartem-se. Vocês que diziam que Deus tinha se esquecido de mim, vocês que riam da minha desgraça, fora daqui. E ele ainda ora ao Senhor contra eles, você viu? Que todos os meus inimigos sejam envergonhados, que eles sejam muito perturbados, que eles se retirem rapidamente, que eles saiam daqui cobertos de vexame, de vergonha. E Davi, ele deseja aos seus inimigos exatamente aquilo que ele estava enfrentando antes. A mesma expressão que ele usou para descrever os seus ossos abalados no verso 2,
a sua alma perturbada, no verso 3, ele deseja para os seus inimigos. E ele deseja que os seus inimigos fossem envergonhados, sumissem dali. Mas por que Davi fala assim contra os seus inimigos? Para se vingar deles na mesma moeda? Para ficar de vingancinha? Não. Davi, ele fazia essa declaração como ungido do Senhor. Aquele que foi levantado pelo próprio Deus para guiar, para proteger o seu povo. Quando ele deseja que os seus inimigos iníquos se apartassem dele, se apartassem do seu reino, é porque no meio do povo de Deus não há espaço para dissimulados que fingem crer, mas estão ali só para plantar discórdia, para falar mal do ungido de Deus. Fingem que são crentes, mas odeiam o ungido. Falam mal do ungido, semeiam a discórdia. Deus abomina esse tipo de gente. E Davi também. Quando ele deseja que os seus inimigos fossem profundamente perturbados, na verdade, ele só declara a própria vontade de Deus para eles. A sentença de Deus para os zombadores que vivem na iniquidade sem arrependimento, que vivem disfarçados para pecar, para difamar, para destruir, para zombar do ungido de Deus. Romanos 1,8 nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E o Senhor Jesus, em Mateus 13:42, ele diz que um dia esses homens eles serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes para sempre. Como afirma um comentarista, James Johnson, ele diz que o rei de Deus põe em prática a vontade de Deus. Davi, ele é o agente da vontade de Deus, banindo os iníquos da presença de Deus e da sua presença também. Não é exatamente assim que o Rei dos Reis, do qual Davi era apenas uma sombra. O Senhor Jesus, ele fala daqueles que fingiram toda a vida serem do Senhor. Nós lemos mais cedo, Sermão do Monte, Mateus 7, 21, 23, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome? Nós não temos em Teu nome expelido demônios? Em Teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Olha a frase que ele usa: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Viu de onde o Senhor Jesus tirou essa frase? No Salmo 6. Um dia vai chegar a hora, queridos, de todos tirarem a máscara. Eu não estou falando dessa máscara que a gente usou nos 2 últimos anos, não. Eu estou falando da máscara que talvez esteja no seu coração. Outro dia eu estava comentando com alguém como foi difícil reconhecer algumas pessoas da igreja quando tiraram a máscara, né? A pessoa tirou a máscara, a gente pensou que era visitante. Foi cumprimentar lá. Não, já estou aqui na igreja. Mas Jesus deixa claro, queridos, que vai ter gente que vai tirar a máscara no dia final e ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A boa notícia é que não precisa ser o seu caso. Não precisa. Você pode se arrepender hoje dos seus pecados e crer que Ele já levou sobre si toda a sua iniquidade. Crê em Jesus e no fim você ouvirá: vinde, venha, bendito do meu Pai. Tome posse do reino que eu preparei para você antes da fundação do mundo. E para você que já é filho de Deus, veja que maravilha nesse salmo que Davi nos diz, inspirado pelo Santo Espírito de Deus: o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve o nosso lamento. O Senhor ouve o nosso clamor. Mesmo aquele clamor que parece que não está passando do teto. Ele ouve a sua voz, às vezes que só geme, e conta com o Espírito Santo para traduzir isso em uma súplica por socorro. O Senhor não está alheio a nós. O Senhor acolhe a nossa oração. Porque no mesmo Sermão do Monte que Jesus condena os iníquos, que Ele diz que eles se apartem dele, Ele diz antes aos filhos de Deus:
Em Mateus 7, de 7-11, ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Percebe a diferença? 1 João 5,14 diz: essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Meu irmão, se você está em Cristo, você é filho. E se você é filho, tenha certeza de que o Pai ouve a sua oração e vai cuidar de você. Pode ser que a resposta da sua oração não seja aquela que você quer. Mas pode saber que a resposta da sua oração vai ser a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Senhor. E ela vai ser feita na sua vida. Por isso, talvez você carregue uma doença crônica até o final da sua vida, até o leito da sua morte. Talvez a saudade daquele querido que se foi te acompanhe para o resto da vida. Talvez a sua família caminhe aos trancos e barrancos nos próximos anos. Talvez o trabalho e o dinheiro nunca sejam fáceis para você. Mas mesmo assim, o Senhor diz hoje para você: eu estou ouvindo o seu clamor. Eu ouço a sua oração. Eu vou cuidar de você. É por isso que você pode fazer como Davi. Você pode gritar para os seus inimigos, que são o mundo, a carne e o diabo: saiam daqui, saiam. O Senhor está ouvindo a minha oração. Mesmo que nada mude ao seu redor. A mudança ela não precisa correr do lado de fora. A mudança ela precisa correr do lado de dentro. Isso já basta para nos fazer descansar no Senhor. A sua esperança, a minha esperança é que toda a tristeza, toda a dor, toda a mazela desse mundo não vai passar dessa vida. Não vai passar. Porque Cristo já recebeu a ira de Deus, que nos era destinada. Porque na cruz do Calvário, Ele já recebeu toda a disciplina eterna que nos seria devida. No futuro, só a glória nos aguarda. Pode ser que hoje você se sinta encrencado com Deus, como Davi estava se sentindo. Talvez você aprontou mesmo e acha que Ele está te disciplinando muito. Está esperando o pior quando Ele vier. Ou talvez você esteja meio atônito, sem entender o que se passa na sua vida. Seja como for, o Senhor nos mostra hoje que o que vale mesmo não é como a gente se sente. O que vale mesmo é qual é a nossa relação com Deus. Mesmo que Davi achasse que Deus estava castigando, ele se lembrou que o Senhor tinha um pacto de amor com ele. Ele se lembrou que, por causa desse pacto eterno, as suas orações eram ouvidas por Deus. E essa tem que ser a minha e a sua atitude diante do sofrimento. Nós devemos clamar, sim, ao Senhor por livramento, sim. Senhor, livra minha alma, me salva, me ajuda. Mas a gente deve descansar, que a maior resposta para as nossas súplicas já foi dada. Não está na mudança daquilo que a gente vê, mas está na certeza daquilo que a gente crê. Nós somos filhos amados de Deus por causa de Jesus Cristo. Lembra do meu amigo que bateu feio no muro? Ele estava lá desesperado, esperando o pai chegar para acabar com a raça dele. E depois de um tempo o pai chegou. E ele foi logo, pedindo misericórdia. Pai, deixa eu explicar. Me perdoa, eu não queria fazer isso. E o pai afastou ele para o lado. E viu o tamanho do estrago no muro, no carro. Ele falou: meu pai vai me matar. E o pai dele não foi punir ele. O pai começou a chorar e foi abraçar, com lágrimas. Meu filho, graças a Deus você está vivo.
É isso que Deus vai fazer com a gente no dia final, com quem estiver em Cristo. Quando você clamar pela misericórdia do Pai, quando você pensar que você não merece nada, que não seja a punição eterna de Deus por tudo que você fez nessa vida aqui, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: graças a mim você está bem. Graças a mim. Olhe para o muro. Veja quem morreu lá no seu lugar. Veja o sangue de quem está derramado lá. É o meu filho amado que morreu no seu lugar. Sangue foi derramado por você. Quando meu filho ele clamou para que eu afastasse esse cálice de dor dele, eu não ouvi o pedido dele. Todos os inimigos zombaram dele na cruz, enquanto ele recebia a ira que era sua. Desce da cruz, você não é ungido do Senhor, você não é o Messias. Vamos ver se Deus vai salvar você agora. Desce. Querido, querida, está pago. Você é filho também agora. Cristo ressuscitou. E o Espírito dele garante isso para você. Você é filho. Se você crê em Cristo, você é filho. E é nessa certeza de que nós somos filhos de Deus, em uma aliança de amor com Ele, que nós podemos confiar. Ele ouve cada uma das nossas orações. E Ele vai cuidar de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Mesmo aquelas que não passam de gemidos de dor. O Senhor recebe no teu odre as nossas lágrimas e o nosso sofrer. O Senhor está atento a cuidar de nós. Sabemos que muito desse sofrimento é culpa nossa. Tudo é culpa nossa em Adão, por causa do nosso pecado. Mas temos a certeza de que o Senhor vai cuidar de nós mesmo assim. De que o Senhor vai nos fazer perseverar na fé, mesmo em tempos difíceis. E que o Senhor um dia vai acabar com tudo isso. E nos dará alegria plena, enxugar as nossas lágrimas e o nosso clamor. Senhor, enquanto isso, aumenta a nossa fé, Senhor. Tem misericórdia de nós quando achamos que o Senhor não está alheio a nós, que o Senhor não ouve as nossas orações. Ajuda-nos a ter a mudança do lado de dentro, mesmo que nada mude do lado de fora. Em nome de Jesus. Amém.